Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira a solenidade de reinauguração do Mausoléu da Força Expedicionária Brasileira, FEB, ocorrida dia 13 de fevereiro na capital paulista. O professor Edmundo Medeiros trazendo muitas informações aos contribuintes. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a plataforma Contrata Brasil, lançada pelo governo federal para facilitar a participação de MEIs nas compras públicas. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o doutor Alexandre Jorge Chaia, economista especializado em Master in Business Administration. Fique conosco! Empresários optantes pelo Simples Nacional devem atentar ao prazo para envio da DEFIS, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais à Receita Federal, que termina em 31 de março. Essa obrigação acessória é exigida anualmente de todas as empresas no regime do Simples Nacional, exceto os MEIs, que devem apresentar apenas a declaração anual do Simples Nacional. Não entregar a DEFIS dentro do prazo pode resultar em multa e até na exclusão da empresa do Simples Nacional, o que obviamente levaria ao aumento de carga tributária da empresa. Embora a Receita Federal consiga obter muitas dessas informações por meio do cruzamento de dados, a declaração continua sendo obrigatória. O objetivo para a Receita Federal é consolidar informações diretamente fornecidas pelas empresas, permitindo um retrato detalhado da sua situação econômica e fiscal. Neste ano, a DEFIS deve conter dados referentes a 2024, sendo fundamental que o empresário fique atento a alguns pontos-chave que devem ser informados na DEFIS, tais como identificação e participação societária dos administradores em outras empresas, folha de pagamento, investimentos, aquisição de bens, ganhos de capital e com operações de renda variável. E qual a importância desses dados? Todas essas informações permitem à Receita identificar eventuais inconsistências que podem comprometer a permanência da empresa no Simples Nacional. Por exemplo, a participação societária dos administradores pode levar à exclusão do regime do Simples, caso seja constatado que um sócio também participa de outra empresa cuja receita global ultrapasse o limite do Simples Nacional. Além disso, despesas e investimentos elevados, como folha de pagamento, aquisição de bens e ganhos de capital, podem sugerir uma receita incompatível com o teto do Simples Nacional. Portanto, além de cumprir o prazo de envio da DEFIS, que se esgota em 31 de março, o empresário precisa compreender a importância do conjunto de informações prestadas. Fique atento e evite riscos. No dia 13 de fevereiro foi realizada a solenidade de reinauguração do Mausoléu da Força Expedicionária Brasileira FEB na capital paulista. Inaugurado em 1979, o mausoléu, que guarda os restos mortais de 176 pracinhas que fizeram parte da campanha vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, passou por uma extensa reforma para a comemoração do jubileu de 80 anos das vitórias da FEB. Entre as melhorias foi realizada a construção de calçadas de acesso, instalação de pisos cerâmicos com drenagem, a fixação de placas nos túmulos e melhorias na iluminação e na segurança do local. Entre os anos de 1944 e 1945, mais de 25 mil militares da FEB cruzaram o Oceano Atlântico para se juntar ao esforço aliado no combate ao totalitarismo na Europa.
O Brasil foi o único país latino-americano a enviar tropas para combater durante o maior conflito armado da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em 2024, 80 anos após o início da saga desses heróis, o Exército Brasileiro reverencia a bravura, o destemor e a abnegação dos nossos combatentes. O espírito de sacrifício e a determinação dos nossos heróis merecem ser para sempre lembrados, pela ativa participação para pôr fim ao nazifascismo que ameaçava o mundo, elevando o nome do Brasil no cenário internacional. Um evento muito marcante que celebra aqui o início das comemorações dos 80 anos da Força Expedicionária Brasileira no âmbito do Comando Militar do Sudeste. Nós temos a Sociedade de Amigos do Exército aqui em São Paulo, várias associações que se envolveram em resgatar a história desse mausoléu. Mais do que tudo, é importante que a sociedade saiba que foram 25 mil brasileiros que deixaram o nosso território, cruzaram o Atlântico e combateram nos campos da Itália. Desses 25 mil, 462 tombaram nos campos da Itália. Hoje, parte deles estão no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, 176 heróis estão aqui sepultados, estão aqui adormecidos. E o que nós viemos aqui fazer é exatamente prestar essa homenagem, esse profundo respeito, essa profunda admiração que nós temos por esses bravos brasileiros que venceram todas as adversidades, todas as vicissitudes, não só do clima, mas a distância, outra realidade, lutando contra o nazifascismo e foram vitoriosos. Aqui em São Paulo, como já falei em minhas palavras, temos uma brigada, a Brigada de Infantaria Aeromóvel com sede em Caçapava, que tem o nome de Brigada Fornovo de Taro. São 3 unidades do nosso Exército que fazem parte desta brigada e que participaram efetivamente desses combates. Então, é muito marcante a gente ver, prestar a continência e homenagear esses brasileiros que deram o melhor de si, a sua vida, para os ideais de liberdade da nossa pátria no contexto da Segunda Guerra Mundial. No dia 11 de fevereiro, o governo lançou um portal, o Contrata Mais Brasil, direcionado a compras públicas para acesso aos microempreendedores individuais. Através desse portal, o microempreendedor individual vai poder fazer o seu cadastro de uma forma mais simples e rápida, disponibilizando a sua qualificação, produtos e serviços com os quais opera, a sua localização e assim poderá ser contratado, poderá ter seus bens e serviços comprados por órgãos públicos da União, dos estados e dos municípios, de maneira a facilitar o seu acesso. São 6 bilhões de reais, em princípio, que poderão ser destinados a essas compras públicas. Isso segundo dados que foram colhidos em 2024. Assim, nas aquisições de até R$ 12.550, que é o valor limite para a dispensa de licitação pela lei federal, eles poderão ter acesso de uma maneira simples e rápida. Ou seja, uma ampliação do acesso ao microempreendedor individual às compras públicas. Uma vez cadastrado, ele já vai poder ver, dentro da sua região, quais os bens e serviços que os entes públicos estão buscando adquirir, além do que receberá também via WhatsApp propostas e convites para participar dessas compras de acordo com seus bens e serviços, seu local de abrangência, seu local de atuação. Com isso, mais uma vez, são 16 milhões de microempreendedores individuais cadastrados, mas apenas 70 mil com acesso a essas compras públicas ou cadastrados dos órgãos governamentais para acessar compras públicas. Dessa forma, se pretende que todos os 16 milhões tenham esse acesso de maneira competitiva, de maneira a gerar maior receita, simplificação nas compras públicas e maior receita, ampliar a base de microempreendedores individuais com acesso, portanto, a essas aquisições públicas. Uma medida importante que vai manter a atividade produtiva, vai gerar renda, estimula a empregabilidade e permite a esse setor tão grande, 16 milhões,
mas ainda carentes de informação e de acesso, que eles possam participar de todas as compras e poder participar, portanto, desses gastos ou dessas aquisições que chegam a 6 bilhões de reais por ano. Inicialmente, esse portal Contrata Mais Brasil é direcionado apenas a microempreendedores individuais. Numa segunda fase, também será disponibilizado a microempresas e empresas de pequeno porte. E mais à frente poderá ser acessado por todas as empresas. O importante é essa ampliação de base de contribuintes, daqueles que vão arrecadar impostos, daqueles que querem trabalhar pelo crescimento do Brasil. E o SIMP acompanha isso, nesse sentido de estimular a atividade produtiva, estimulando e auxiliando essa categoria que é a maior geradora de emprego e renda do Brasil. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Dr. Alexandre Jorge Chaia, economista especializado em Master in Business Administration, Finanças. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Por favor, a sua avaliação das medidas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem fazendo em relação à taxação de produtos mundo afora. Não, esse é um grande problema. Desde que foi eleito, o Trump está prometendo uma tarifa maior, um aumento de custos. Ele, inclusive, já até falou para o próprio governo, para a própria população americana, a dor vai acontecer, mas vai ser melhor que vai gerar emprego. Qual é a lógica da tributação que o Trump está colocando? São duas. Uma é barganha. O Trump, como é um empresário do setor imobiliário, ele gosta de colocar cláusulas impossíveis que, de alguma forma, ele consiga algum tipo de concessão, que ele acha que os Estados Unidos dá muita concessão. Mas o principal fator da lógica da tributação deles é, de alguma forma, penalizar o mundo para trazer emprego para dentro dos Estados Unidos. Ele acha que parte da população americana, principalmente a população americana, ele considera mais natural dos Estados Unidos, na verdade, a população com menos educação média, ela acabou perdendo emprego porque as fábricas foram para o México, foram para o Canadá, foram para a Ásia, China, Tailândia. Quer dizer, ele acabou tendo uma fuga de emprego dos Estados Unidos e ele quer trazer de volta esse emprego porque ele acha que é uma forma de tornar o americano outra vez mais forte. Só que isso é um problema, porque o americano tem um custo alto e lá fora tem um custo mais barato. O que ele vai conseguir fazer no final é encarecer para os Estados Unidos como um todo o custo dos produtos. Tudo vai ficar mais caro nos Estados Unidos, gerando inflação. Se eu estou entendendo corretamente, essas sobretaxas acabam indo para preços e quem está pagando isso será o consumidor final. Esse é o medo do Banco Central americano, do Fed. Tanto que o Fed tinha uma política de cortar juros esse ano. Nessa última reunião, o Jerome Powell falou o contrário. Falou, olha, já vou esperar um pouco mais para tomar qualquer decisão, porque eu acho que pode ter aí um problema inflacionário. E aí, com isso, inclusive, ele não só fez isso, como ele diminuiu a quantidade de títulos públicos que ele estava, de alguma forma, dando liquidez, recomprando para dar liquidez na economia, porque ele queria incentivar a economia. Ele já está com medo outra vez da inflação, então ele está querendo segurar a economia americana outra vez, porque ele sabe que se começar a ter um aumento de preço, de alguma forma você tem que impedir o consumo gerando com taxa de juros. Então é realmente essa a observação. A questão, o americano médio vai pagar mais caro pelos produtos. E terá menos consumo. Menos consumo, sem dúvida. Esse é o que o Banco Central quer, para reduzir a inflação. Mas o que vai acontecer é uma inflação hoje nos Estados Unidos. Mas é exatamente o contrário daquilo que o presidente, pelo menos, está pretendendo fazer, ou, segundo as análises, nós estamos entendendo que é o que ele está querendo fazer, que é levar emprego de volta para os Estados Unidos. Sim, não, então vamos lá. Tem um pouco de contradição em tudo que... O Trump, na verdade, a plataforma dele é uma plataforma contraditória. Ele, ao mesmo tempo que fala de regulamentação, ele fala em, de alguma forma, aumentar... Ele quer baixar a inflação por regulamentação, mas ele quer botar tarifação que vai aumentar a inflação. Ele quer baixar juros, ele tem toda uma política que não se conversa. Não dá para você aumentar a tributação e conter a inflação. E conter a inflação, baixar juros também é impossível. Então, as medidas em si não são
não são compatíveis. O que ele quer realmente é uma inflação mais baixa, um americano contratado, um Estados Unidos exportando em vez de importar. Ele quer menos imigrante, que é um outro problema, porque hoje os Estados Unidos, o grande problema lá é falta de emprego. Na verdade, está faltando emprego para poder botar as pessoas. Hoje você tem pouco emprego para a quantidade de pessoas empregadas. Se todo mundo quisesse trabalhar, ainda ia faltar gente, porque eles estão em pleno emprego. Então, quando você manda imigrante embora, você de alguma forma está criando mais problemas de emprego. Você não está conseguindo de alguma forma gerar aí uma falta de mão de obra básica para atender a situação que está acontecendo. Você está gravando um quadro. Se ele mandar todos os imigrantes embora como ele está querendo, que é outra pedida contraditória, ele vai encolher a economia americana e não fazer a economia americana ficar mais forte. Porque o imigrante, não parece, mas o imigrante ele consome produtos. Então ele vai nos supermercados, ele compra o carro financiado, ele faz gastos nos restaurantes. Consumidor. Eles são consumidores de classe média. Quando você tira esse imigrante, os Estados Unidos é um grande país de classe média. Quando você tira esse imigrante que trabalha ganhando menos, que faz o serviço básico, mas é classe média baixa, você desacelera a economia. Então o seu mercado vai receber menos, vai contratar menos, vai pagar menos para o funcionário dele, que é de mais alto nível, e no final todos os americanos ficam mais pobres. Bem, se nós olharmos para isso, tivemos essa semana aumento de taxas sobre aço, sobre alumínio, etc. Isso foi para algum país ou foi para todos os países? Então, voltando, os primeiros movimentos que o Trump fez foram movimentos de barganha. Então, o que ele fez? Eu vou tributar o México. Aí o México vai lá e cede alguma coisa que ele estava querendo. Vou tributar o Canadá cede o que ele está querendo. De alguma forma, ele foi jogando algumas tributações. Ele tentou fazer isso com a China não cedeu, então ele teve um reacordo. Agora está falando que vai colocar um adicional de 10% na China. Esse da tributação de aço é uma promessa dele de tentar trazer de volta as fábricas dos Estados Unidos. Então ele está fazendo generalizado, o que, de alguma forma, vai gerar um aumento de preço independente de qualquer coisa. Porque quando você é direcionado, fala assim, o Brasil exporta muito, eu quero trazer de volta o emprego do Brasil, vou tributar o Brasil. Mas quando ele faz uma tributação generalizada, o Brasil, que era o segundo maior exportador para os Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior exportador para lá, então ele representa uma parcela grande do aço lá. A nossa pauta ele é até pequeno, então se você pensar do ponto de vista aço, não é uma pauta de exportação grande. Então ele vai pesar nos Estados Unidos, vai pesar pouco na economia brasileira, porque a gente não é um grande exportador de aço. Mas para os Estados Unidos que compra aço, ele vai pesar esse caso. Só que como ele fez para todo mundo, o Brasil vai continuar sendo o segundo melhor para exportação, porque os outros também vão ficar mais caros. Então, o que ele conseguiu foi aumentar o preço de todo mundo. Por quê? Porque ele espera que em algum momento as pessoas parem de comprar lá de fora e comecem a comprar dos Estados Unidos. Só que a mão de obra americana ela é muito mais cara. Ela é pelo menos umas 5 vezes mais cara que a mão de obra brasileira. Então, de alguma forma, levar a produção industrial para os Estados Unidos significa encarecer o produto pela mão de obra lá do que ele tem em outros países. Essa taxa adicional de 25% abre um espaço 25% maior para o produtor instalado nos Estados Unidos. Sim, se a diferença fosse 25%, sim. Só que provavelmente a mão de obra nos Estados Unidos ela é 5 vezes mais cara. Então, esses 25% não vão compensar o aumento do custo do aço ou do alumínio no mercado americano, porque o custo lá é mais caro. Ele até tem energia com preço compatível, ele tem outros produtos, insumos com preço compatível, mas a mão de obra especificamente, lá ela é muito mais cara que no resto do Para o Brasil, como é que é o cenário? Para o Brasil... É oportunidade ou é crise? Então, eu diria que se fosse uma tributação só para o Brasil, seria um problema. A tributação é generalizada, então para o Brasil provavelmente não vai mudar do ponto de vista da exportação, porque como vai continuar tendo uma representatividade só de... um pedaço primeiro, é pouco para o Brasil, mas ele vai representar uma relação de forças iguais para todo mundo. Então, eu não vejo muito impacto no Brasil, mas o importante é que o Brasil, como já está se fazendo, isso não é agora, a política brasileira, a própria política da Ásia, ela de alguma forma já está tirando os Estados Unidos do núcleo principal como comprador, já está tentando criar novas cadeias de produção. Porque desde a pandemia, o que se descobriu na pandemia? Você não pode ter grandes cadeias de produção longas,
Então não adianta eu querer fazer computador no Brasil com chip da Ásia. Eu preciso ter chip mais próximo, porque numa crise, numa pandemia, eu não consigo trazer da Ásia. Se tiver uma crise, um bloqueio marítimo, eu não consigo trazer da Ásia para cá. Então você vai criar os grandes blocos. Tem um bloco das Américas, que o pessoal chama de nearshore. Você vai exportar e vai produzir em cadeias de produção locais. Então vai ser Ásia, Europa, América. Américas podia ser, se os Estados Unidos pensasse as Américas como um todo, podia ser esse bloco aqui das Américas, mas provavelmente vai ser um bloco América do Sul, América do Norte. Então eu acho que esses blocos estão já em movimento, essa nova reestruturação do comércio internacional. Mas o que eu vejo é que para o Brasil é uma oportunidade, e para a Europa também, e para a Ásia, isso contando China e os outros países da Ásia como um todo, de diminuir o peso dos Estados Unidos e aumentar o peso dos blocos alternativos. Então o Brasil está querendo fechar parte vamos dizer, da visão da Europa para fechar o acordo Mercosul-Europa, exatamente tirar os Estados Unidos do foco de compra e trazer essa negociação, aumentar a negociação na América do Sul. Até porque provavelmente uma coisa que é muito importante hoje na Europa, que está faltando muito na Europa e que é o problema do calcanhar de Aquiles da principal economia lá, que é a Alemanha. A Alemanha está com a economia destroçada por causa da energia que não está vindo da Rússia. Então, com toda a guerra da Ucrânia, a energia ficou muito ruim para a Europa. Ela está vendo nas Américas, principalmente no Brasil, um grande fornecedor de energia para os produtos dela, porque o Brasil cada vez mais está se tornando autossuficiente e daqui a pouco vai se tornar exportador de energia. Ele está produzindo muito mais do que é consumido internamente. Então a Europa vê isso como uma grande vantagem e para o Brasil uma oportunidade de você começar, de alguma forma, a negociar com novos blocos. E um bloco que hoje está crescendo muito por conta da China é a África. A China está focando muito em comprar coisas na África, Sim. desenvolver a África, e a África é potencialmente um bom parceiro, porque simplesmente a gente está muito perto no termo de transporte marítimo, a gente está no mesmo lado do oceano, né? Sim, nós temos 1 minuto para encerrar o programa. Qual a tua análise final em relação à crise ou oportunidade para o Brasil nesse contexto geral? Se você tivesse que pesar, tivesse que jogar uma moeda e dizer, eu aposto minha ficha na crise ou na oportunidade? Então, eu vejo uma oportunidade no mercado internacional. Estou olhando só Trump, estou olhando o problema Brasil internamente, política, econômica, problema de Congresso, problema todos que a gente está tendo aqui econômico, mas eu vejo uma oportunidade, porque eu acho que essa situação que o Trump está criando abriu uma linha de oportunidade para vários blocos se movimentarem e criarem mais relacionamento. Mas o principal, eu acho que essas medidas elas são efêmeras, elas vão desaparecer porque o Trump não vai conseguir implementar, ele vai ter que começar a ter uma pressão popular, porque vai ter um aumento de inflação, ele vai ter que ceder e no final das contas ele vai sair mais fraco, os Estados Unidos vai sair enfraquecido desse processo e os blocos mundiais vão ficar mais fortes. Então eu acho mais uma oportunidade e em algum momento nos próximos 2, 3 anos, quando toda a política do Trump der errado, a tendência é a gente retomar o mercado americano, só que a gente com mais parceiros e novos contratos internacionais. Doutor Alexandre Jorge Chaya, nós queremos agradecer muito a sua participação e desejar que a paz no mundo reine e que as negociações possam trazer benefícios para toda a sociedade em todos os cantos do mundo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!